Eu demorei um pouquinho, mas hoje estou trazendo os episódios 3, 4 e 5 de X-Men 97. Isso aí, vai ser um trio de episódios. Alguns eu achei mais ou menos, mas o último, rapaz, foi de arrepiar. Mas eu vou contar tudo pra vocês já já, depois do like de vocês. Isso aí, deixe seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de X-Men e que estão assistindo a animação. Coloquem nos comentários se vocês estão gostando dessa nova animação dos X-Men. Vamos lá, vamos bater um papo. E, claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então, bora pro vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd, Augusto que vos fala, e hoje é dia de resenha de X-Men 97. Vamos já começar com o episódio 3, que na minha opinião foi um dos episódios um pouco mais fracos de X-Men. Tá, por que eu digo que é fraco? Porque o roteiro, na minha opinião, tá, ficou acelerado demais e meio jogado em algumas informações. Eu vou tentar não dar spoiler aqui, mas dado o tempo que se passou, a galera já viu o episódio, sabe o que aconteceu. Mas eu vou tentar não dar muitos spoilers, tá bom? Então, beleza. Aqui nós já temos a Madeleine, na verdade não Madeleine, né? A Jean Grey, descobrindo que tem um clone. E a gente fica naquela, quem é o clone e quem é a verdadeira. Mas aí vem a questão do roteiro rápido demais, que tira o peso da cena, de todo aquele mistério, sabe? A aparição de um dos vilões que já apareceu, teve várias recorrências, né, dele, que é o Senhor Sinistro, e Nathaniel Essex, personagem bem famoso dos X-Men. Cara, ele é um personagem muito inteligente, muito carismático. O cara parece um monstro. É feio pra caramba, mas ele é um personagem interessantíssimo. E, cara, assim, faz sentido ele ter feito o que fez? Faz sentido, porque tem como base os quadrinhos. Isso acontece nos quadrinhos. A Jean Grey ser clonada e ter uma pessoa que se parece muito com ela, que nos quadrinhos é a Madelyne Pryor. Ok, ela é uma personagem nova. Ela até aparece nos reviews aqui do canal, da saga dos X-Men. Mas é aquilo. Ela é uma personagem totalmente diferente. Completamente diferente. E teve uma coisa que eu achei melhor aqui do que nos quadrinhos. Tá? Porque assim, nos quadrinhos, o Scott, ele já tinha perdido a Jean, né? Ele achava que ela tinha morrido e tal. Só que ela não tinha morrido, tá? O Senhor Sinistro tinha clonado a Madelyne a partir do DNA da Jean, e ela era muito parecida fisicamente com a Jean, mas a personalidade era bem diferente. E essa questão da mudança de personalidade, mas a aparência física ser muito grande, exceto o rosto, era um pouco diferente assim no rosto, né? Mas existiam muitas semelhanças. Isso acaba atraindo o Scott para ela, eles acabam tendo um romance e tal. E desse romance nasce Nathan Summers, que a gente conhece como Cable. E é aí outro detalhe que é, assim, rápido demais. O que acontece com a criança, né, já dessa fase, assim, do episódio 2 pro 3, o relacionamento da Jean com o Scott, da Jean clone com o Scott, cara, aquilo foi muito acelerado. Eu não entendi por que deixaram assim, tá? Pra mim, poderia deixar essa personagem, a Madelyne, como uma potencial vilã pros X-Men no futuro. Mas não é bem esse o caso. E é assim, o final
ficou meio estranho pra mim. Tiveram partes que ficaram meio esquisitas nesse sentido. A ideia do Senhor Sinistro ser um personagem de nível terror, até achei legal, isso eu achei maneiro. A utilização dos poderes telepáticos, pelo menos me pareceu isso da Jean, como uma forma de atacar os mutantes, sabe? É até interessante, isso eu acho interessante de fazer, porque afinal ela é uma telepata. E o embate entre a Jean e ela, que acontece durante o episódio, eu achei bem legal. Mas o porquê que ela escolheu um certo codinome? Cara, foi muito jogado. Isso realmente eu achei bem jogado. Assim, esse foi um episódio que eu achei com mais defeitos, tá? Vocês podem perceber que eu tenho muito mais defeitos do que acertos. Existem acertos? Existem. O relacionamento do Scott com a Jean clone, né, a Madeline, porque afinal ele ama a Jean e essa personagem é exatamente igual a Jean. Então é um clone dela, mas um clone idêntico. Então ele ama essa mesma personagem. E rola também essa questão, né, de que eles são pais. O Nathan é filho dos dois. Então existe ainda o vínculo, né, pai e mãe. Então é uma relação muito complexa, tá? Isso eu achei um acerto. Isso eu achei legal. Esse drama, ele também não foi perdido, tá? Ele prossegue. E é aí que finaliza esse teu episódio com um personagem tendo que sair de cena para poder ajudar o Scott e a Madeline. E é aí que nós vamos para o episódio 4. No episódio 4 nós temos dois focos. O primeiro foco é a Jubileu. A Jubileu que está completando 18 anos. E pelos meus cálculos ela devia estar com quase 20. Mas enfim, detalhes. Né? Porque o que acontece dentro da história, né? O tempo dentro da história é diferente do tempo do mundo real, gente. Então é uma animação também, as coisas são bem diferentes. Mas aqui a Jubileu está completando seus 18 anos. Ela vai ter uma interação com o Mojo de novo. De novo não, né? Acho que já teve, não lembro. Eu realmente não me recordo se ela já teve interação com ele. Então isso vai acontecer. O Mojo é um personagem clássico dos X-Men. Ele apareceu várias vezes na animação. Chegou em outras animações também. Se não me engano, em Wolverine e os X-Men. Ele aparece lá. E é bem legal. É bem maneiro. Aí você junta isso com toda essa transição dela, da vida dela. Até o personagem, né, o Roberto, utilizando um pouco dos seus poderes. Uma fraçãozinha desses poderes. Cara, o cara já é forte pra dedéu, mas ele não usa os poderes dele sempre. Por medo, mas ele não usa. E assim, é até compreensível, dado o mundo que eles vivem, né? Que nada mais é do que um reflexo do nosso mundo. Só que pro mundo uma parada mais fantástica, né? E a segunda metade da história é com a Tempestade e o Ford. Essa história ela tem como base os quadrinhos, que é o Morte em Vida. E essa saga, ela culmina, né, ela vai prosseguindo de maneira até... Assim, nos quadrinhos, sabe que se passou um tempo e tal, mas o tempo que passa ali, o desenvolvimento do relacionamento do Ford com a Tempestade, é tudo muito diferente. Tá? Eu achei até muito rápido. Mas aqui na animação deu-se a entender que se passou um tempo mesmo. Mas depois você assiste o episódio 5, você descobre que se passou quase um mês ou um mês mesmo. Desde o ocorrido no episódio 2, iniciando o episódio 3. Que o episódio 3 mesmo pega, tipo, na sequência mesmo do 2. O evento que acontece aqui, você passa algumas poucas horas
até o finalzinho do episódio 3. Foram coisas de horas, tá? Não foi muito tempo assim. Não foi nem dias, foram poucas horas. Por isso que eu disse que é um negócio muito corrido. Então, sim, pra mim o episódio 2 foi muito corrido. E o episódio 3, ele já mostra que se passou um tempo desde o episódio 2. Temos uma passagem grande de tempo e o Ford está tentando ajudar a Tempestade. E para quem não lembra, né, não sabe, tá? Esse é um spoiler mesmo. Então, já tô deixando o alerta. A Tempestade perde seus poderes. Exato. Ela deixou de ter os poderes dela. E o Ford está tentando ajudá-la a recuperá-los. E aí nós temos uma interação entre eles. Até o Ford conta um pouco da história dele. Ele não menciona exatamente, mas ele no quadrinho mostra que ele perde o braço e a perna durante a guerra do Vietnã. Aqui ele só menciona que foi numa guerra. Ele não diz qual. Aí a gente tem também uma foto dele com a X-Factor, o grupo que chegou a aparecer na animação dos X-Men também, dos anos 90, que é a continuação, né? X-Men 97 é a continuação dessa animação, começou em 92. E nós temos ali a Lupina, o Fortão, tem o Alex Summers, o Jamie Madrox, que é um homem múltiplo. Então, ele também fazia parte desse grupo. Eles têm uma foto assim. E a gente vai conhecer um pouco da história dele, do que aconteceu. Eles adaptaram algumas coisas aqui, né? Foi adaptado dos quadrinhos. Esse é um detalhe importante que eu não vou contar. E o final do episódio culmina num negócio muito maluco, que eu sinceramente não tenho ideia do que vai acontecer. Eu não sei se eles vão pegar exatamente igual ao que acontece nos quadrinhos, ou se eles vão adaptar também. Eu acho que eles vão adaptar. Eu acredito que vão adaptar, tá? Não sei em que personagem, quem é, como, não sei, mas eles vão adaptar muito provavelmente. E aí nós partimos para o episódio 5, o fatídico episódio 5, que me deixou tenso. Até para falar, eu ainda tô gaguejando, né? Cara, no episódio 5, a gente começa com Gambit, Vampira e Magneto indo para Genosha. Que, para quem não lembra, Genosha foi uma ilha onde os mutantes eram utilizados como mão de obra escrava. Isso mesmo. Nessa animação de 92 mesmo, né, dos X-Men, que a gente está assistindo, que essa é a continuação, aparece um episódio em que Jubileu, Gambit e Tempestade são capturados e levados para Genosha. E lá eles são escravizados para usar os poderes deles para construir a cidade, né? E também para construir tecnologia, para fazer 1 milhão de outras coisas. Cara, Genosha está completamente mudada. Genosha agora é um lar para mutantes. É a única cidade onde existem mutantes. Isso é, acho que 100%, praticamente 100% da população é mutante, com exceção de um humano ou outro, né? Como a Moira MacTaggert, que está lá também. E a história ela vai se desenrolar a partir daí, mostrando um pouco mais do passado do Magneto com a Vampira, mostrando que eles tiveram uma relação, não deu certo. A gente descobre que a Vampira pode tocar no Magneto. Um problema que a Vampira tem com os poderes dela é que ela não pode tocar em ninguém. Se ela tocar em alguém, ela não só rouba basicamente, né, a força vital da pessoa, mas também as memórias, as habilidades. E eu falo não habilidades de tipo poderes mesmo. Além de, se a pessoa tiver poderes, ela vai roubar também esses poderes. Mas os conhecimentos dessa pessoa, as habilidades manuais. Por exemplo, se ela tocar num ninja, ela vai saber lutar como um ninja. Se ela tocar
na mente de uma pessoa altamente inteligente, ela rouba os conhecimentos dessa pessoa. Porque lá nessa animação, nos anos 90 mesmo, um dos primeiros episódios mostrando o passado da vampira. É onde ela, a experiência traumática dela, que ela deixou o namorado dela em coma quando o poder dela ativou pela primeira vez. Se você assistiu os filmes também dos anos 2000, dos X-Men, a vampira deixa o namorado dela em coma. Isso foi retirado dos quadrinhos. Também foi retirado, também pegou-se da animação, tal. Isso eu achei bem legal. E essa questão do toque é algo muito importante para ela, porque é algo traumático. E o Magneto é a única pessoa que ela consegue tocar realmente. Apesar dela gostar, ela ter um sentimento muito forte pelo Gambit, né, que eu já falei, foi para lá, para a ilha de Genosha com ela e o Magneto. Ela não pode tocar nele, porque se ela tocar nele, além dela absorver os poderes dele, ela vai apagar o cara, né? Pode até deixar ele em coma. Os poderes que ela detém hoje, além do poder de tocar, né? O voo, a super força, a pele resistente, o super vigor que ela tem, isso tudo ela pegou da Carol Danvers, que também aparece na animação. Ela roubou os poderes dela. Por isso ela consegue fazer todas essas coisas. Claro, ela não dispara rajadas de energia, mas ela consegue ter todas as outras habilidades da Carol. E isso também acaba sendo limitador para ela, porque ela ficou traumatizada com isso também, porque a Carol está em coma até hoje. Ela não acordou do coma. A vampira continua mantendo ela em coma, não porque ela quis, mas a Carol ficou em coma e permaneceu durante todo este tempo da animação com essa personagem em coma. A Carol Danvers nunca acordou nesse universo de X-Men. Então nós temos a vampira com 2 traumas gravíssimos. Então a necessidade de poder simplesmente tocar em uma pessoa, para ela é algo assim, que para ela antes era quase impossível, ela encontra no Magneto como algo possível. E aí a gente tem um baita diálogo entre ela e o Gambit, que é bem legal, bem emocionante. Nós temos também toda uma festa que acontece, uma certa adaptação ali, né, do que acontece em Genosha, nos quadrinhos. E nós também temos a presença do Noturno. Sim, o Noturno. Que eles fazem referência realmente à última vez que eles o viram, né? Que foi lá na Alemanha, no monastério que ele vivia. Então, a gente tem aí o Noturno morando em Genosha, ajudando na cidade. Você vê que é uma cidade muito viva. Os mutantes podem viver tranquilamente, usar seus poderes lá sem problema algum. Temos vários Morlocks também lá. Cara, aparentemente estava tudo indo muito bem. Até que a gente vê o nariz da Madeline sangrar. E o nariz da Jean sangrar também. E a partir daí, meu amigo, é só desgraça atrás de desgraça. Eu vi personagens que eu nunca imaginei que veria morrer, acabarem morrendo. Eu fiquei impressionado com o que acontece, porque não é assim tão explícito, tá? Mas é muito gráfico com o que você está observando, é assustador. Simplesmente assustador, cara. Tudo que vai acontecendo. Eu sei que teve momentos que eu ficava assim, com os olhos arregalados, travando a respiração,
de susto e pavor com o que eu tava assistindo. Sério, acho que nenhum filme de terror no planeta conseguiu fazer isso comigo. No que um simples episódio em uma cena que não durou 15 minutos. A cena não durou esse tempo todo. E ainda assim foi absurdamente impactante, foi assustador. E você via pessoas morrendo. É difícil de descrever. O que acontece ali também veio dos quadrinhos. O ataque a Genosha, nos quadrinhos, matou 16 milhões de mutantes. Eu não sei como que ficou essa questão na animação, mas o ataque que acontece em Genosha é terrível. Simplesmente terrível. E o final é de destruir qualquer coração. Eu não sei, eu realmente não tenho a menor ideia do que eles vão fazer a partir daí. A gente tem a participação também de personagens que, honestamente, eu nem me recordava de ter aparecido na série. Eu acho que apareceram, mas eu não tenho certeza, que são Sebastian Shaw e Emma Frost. Para quem não sabe, Sebastian Shaw é um mutante com a habilidade de absorção de energia. E eu falo qualquer energia. Ele converte isso em força ou ondas de choque. Uma onda de energia que ele pode disparar a partir do próprio corpo. Mas geralmente é força. Por exemplo, se você socar ele absorve a energia do impacto do seu soco, amplifica o dele e te bate com mais força. A Emma Frost, a rainha, também conhecida como Rainha Branca, ela tem telepatia como uma de suas habilidades principais. Ela tem duas habilidades. Além da telepatia, ela tem o corpo de diamante. Nessa forma, a telepatia dela não funciona, porém você também não consegue ler a mente dela. E essa personagem, não só essa, né? Eles dois aparecem nesse episódio. Meio que sendo um conselho de Genosha. O que, sinceramente, eu achei meio peculiar. Claro, dentro do conselho nós temos também Sean Cassidy, o Banshee, e acredite se quiser, a humana Moira MacTaggert. Isso mesmo, uma humana. Porque a Moira, ela sempre foi grande amiga do Xavier. Eles até tiveram um relacionamento um tempo antes, mas ela e ele tiveram esse relacionamento, mas depois ficou só amizade mesmo. Ela continua apoiando o Xavier nas pesquisas com mutantes para ajudá-los a se desenvolver. Ela criou meio que um centro de treinamento na Ilha Muir e é onde o filho dela vivia, o Proteus ou Prometheus, acho que era Proteus, que é um mutante com habilidades absurdas de alteração de realidade. Cara, realmente é poderosíssimo. Mas, beleza. A gente chegou a ler essa história na edição histórica dos X-Men que eu tenho aqui. Eu trouxe o vídeo para vocês também. Depois vocês correm lá para poder assistir. Eu vou tentar deixar no card aqui ou na descrição. E nisso, nós temos esses personagens fazendo parte desse conselho de Genosha. O que é um pouco peculiar, na minha opinião, ter um humano no conselho. E cara, é bem legal. Na verdade, ver todos esses personagens, a interação deles. A Rainha Branca sempre destilando veneno. Cara, é terrível. É simplesmente terrível. Mas o episódio também contém personagens que nem chegam a aparecer nas animações direito, como a Crystallis, que, para quem não lembra, é uma personagem com a habilidade de transformar o som em luz, se não me falha a memória, e isso gera rajadas de energia. Ela é uma cantora, ela é bem famosa. Tem a Dum Dum, ela aparece ali, mas só de relance mesmo, mas ela te reconhece quem é, de X-Men Evolution, você deve lembrar dela.
Cara, é bem legal isso, é bem maneiro. Assim, essa parte boa da história, né? Essa parte bonita. Mas o final te deixa destruído. Completamente destruído. Você não faz ideia do que vai acontecer, como eu realmente não tenho a menor noção. Eu imagino que sim, eles devem continuar o episódio da Tempestade. Claro e óbvio que eles vão fazer isso. Mas o que aconteceu em Genosha abalou o mundo mutante. E isso vai afetar com repercussões nos outros países do mundo. Porque um pequeno detalhe, Genosha faz parte da ONU na animação. Então um ataque a uma nação que faz parte das Nações Unidas é um problema internacional. Porque vai se gerar uma investigação. Sim, vai se gerar essa investigação. Essa investigação vai ter que ser bem feita e apurada, porque pode acreditar, os X-Men não vão ficar parados. E outra coisa, Valerie Cooper, que é uma personagem ligada à ONU e que liderava, né, basicamente a X-Force, X-Factor na verdade, ela também estava em Genosha. Ela viu tudo o que aconteceu. Ela testemunhou. Ela sabe o que que aconteceu ali. E isso vai pesar também no testemunho dela e provavelmente nós vamos descobrir quem é a pessoa por trás desse ataque. Bolivar Trask já tinha sido capturado pela segunda vez e eu acredito que não tenha sido ele. Nos quadrinhos, quem atacou Genosha foi Cassandra Nova, a irmã gêmea do Professor Xavier. E eu não sei se foi ela, se vai ser ela a personagem a aparecer agora. Pode ser? Pode ser. Ou pode ser uma estratagema de outro vilão. Não se sabe ainda, realmente não tem a menor noção no que está acontecendo, no que vai acontecer. Espero que na semana que vem, né, na próxima quarta-feira, lance o episódio 6 e aí a gente vai descobrir o que está acontecendo em X-Men 97. Seja com relação ao Tempestade, que vai descobrir esse ataque, o que aconteceu com os mutantes em Genosha, quem perdeu sua vida, que era próximo a ela ou não. Então, isso vai ter uma grave e grande repercussão na vida dela. Então, vamos ver o que vai acontecer também com relação à Tempestade nos próximos episódios. Então, fiquem ligados aqui no canal Artigo Nerd para saber tudo o que vem de X-Men 97 para vocês. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi sinceramente, uma das resenhas de episódio mais difíceis que eu já fiz. Especialmente pelo episódio 5 de X-Men 97. Aquele episódio foi assustador para mim. Mas vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Espero que seja tão bom quanto, tá? Não tão trágico, mas tão bom quanto nos roteiros nos próximos episódios de X-Men 97, que está entregando cada coisa incrível, hein? Então, para você ficar sabendo tudo que vai acontecer nos próximos episódios, se inscreva aqui no canal, isso aí. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ficar sabendo de tudo que acontece em X-Men 97. Deixe o seu like que ajuda muito a gente aqui. Comente aí o que vocês estão achando dessa animação, o que vocês não estão gostando, bota aí nos comentários. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se vê na próxima e boas animações para todos nós. Valeu!